Fala aí, rapaziada que me acompanha no canal Complexo Vascaíno, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. O Vasco acabou de empatar contra o Bahia, né? 1-1 o jogo lá na Fonte Nova. Eu gosto sempre de fazer uma analogia no começo dos vídeos, assim, pós-jogo, né? Mas eu vou ser sincero com vocês, eu fiz uma analogia caso o Vasco vencesse, que a gente chegou perto disso, né? Vou falar já sobre isso. E eu fiz uma analogia também caso o Vasco perdesse, né? Mas a gente ficou ali no meio termo, teve um empate hoje, que agora de cabeça um pouco mais fria. Foi um bom empate, né? Apesar dos momentos ali que a gente teve, as oportunidades que a gente teve, que eu vou falar agora, né? Sobre o atleta Jair, cara. Eu tenho falado muito sobre o Jair aqui no canal nas últimas semanas. E, cara, ele teve a oportunidade dele. Ali, quando ele entrou, eu vi uma movimentação diferente dele. Eu vou ser sincero, eu vi uma intensidade dele, cara. Mas logo depois caiu por terra. Jair, esse que perdeu um gol ali cara a cara contra o goleiro do Bahia. E o Jair que teve uma expulsão bizonha, né? Que deu praticamente uma cotovelada, um tapa na cara do jogador do Bahia. E foi expulso, cara. Não sei mais o que falar sobre o atleta Jair. Eu acho que já deu. Eu acho que o Vasco afasta ele. Final da temporada daqui a pouco já está chegando. E no final do ano a gente negocia ele com outro time, cara. Simplesmente não casou. O Vasco e Jair é água e óleo, sabe? Mas, rapaziada, eu acho que é um jogo interessante. Apesar do empate, eu acho que a gente tem boas notícias, né? Eu falei que eu não fiz referência, mas analogia, né? Mas eu vou fazer sim, uma analogia. Mas hoje eu destaco também o Maicon e o Paulinho Paula, cara. É impressionante. O Maicon, que lá no começo dele, quando ele começou a jogar, eu critiquei muito, sabe? Nas últimas oportunidades que teve, eu critiquei bastante também. Mas, cara, ele evoluiu demais como jogador, cara. Não sei se foi não sei não, quase certeza absoluta, né? O Ramon Dias conseguiu dar confiança pro jogador. Hoje o Maicon foi um excelente zagueiro, cara. Antecipando, cabeça erguida, conseguindo ali, entre aspas, ter uma saída de bola mínima, sabe? O Maicon me surpreendeu, juntamente com o Paulinho Paula. Cara, o Paulinho Paula, ele deve ter uns 4 pulmões no peito, cara, porque não é possível. O Paulinho Paula, ele vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. No finalzinho do jogo, ele tava correndo igual um maluco, cara. Então, impressionante, eu tiro o chapéu para esses dois jogadores. Mais uma vez, fizeram uma ótima partida. Sobre a analogia, né, que eu iria fazer, cara, que eu não tinha feito por um empate, na verdade eu consigo até carregar ela caso o Vasco perdesse, né, que seria a analogia do pisca-pisca. Não tem no Natal que você compra o pisca-pisca para sua árvore de Natal? E o que acontece com o pisca-pisca, cara? Você compra ele, ele fica aceso, os dias vão passando, vai começando a queimar as lâmpadas, não é verdade? Isso tá acontecendo com o Vasco, cara. Alguns jogadores que eu vinha elogiando em outras partidas, principalmente lá no jogo contra o Atlético Mineiro, que eu vinha elogiando, mas ao decorrer dos jogos, os jogos vão se passando, parece que esses jogadores param de brilhar, né? Eu falo mais uma vez, né, que contra o Palmeiras também não jogaram nada. Hoje eu falo também sobre o Peck, que a estrela dele apagou, o Peck que vinha evoluindo como jogador, a gente vinha falando bem, o Peck não tá jogando nada, o Serginho também que não tá jogando nada. Hoje me surpreendeu o Praxedes, né, que vinha jogando bem em todos os jogos, hoje também não jogou nada. Então algumas luzes, algumas lâmpadas, né, tipo o pisca-pisca que a gente compra pro Natal, estão apagando, né. Mas eu acho que a notícia boa é que jogadores estão entrando e estão conseguindo, vamos dizer assim, surpreender e repor, substituir essas estrelas. Eu espero que continue assim, né? A gente teve a entrada hoje do Ramon Gomes, que fez uma boa partida. A gente teve a estreia do Payet. Apesar de um lance ali revoltante, cara, que o Vasco poderia ter feito 2-1 no contra-ataque. Infelizmente o Payet não tocou a bola, né? Mas eu acho que o Payet, ele mostrou que ele é um jogador de muita qualidade, a gente ganha muito com ele. Então eu acho que tem alguns jogadores, o próprio o Maicon, né, que eu falei pra vocês, tem alguns jogadores que estão entrando, que estão conseguindo jogar bem, estão conseguindo dar um pouco de esperança pra gente. Não acho que o Sebastião Ferreira tenha feito uma boa partida, né? Eu não vou falar mal do Medel que não fez uma boa partida, mas o Medel jogou numa posição que realmente ele não conseguiu jogar bem no Vasco. Ele jogou contra o Atlético Mineiro ali de volante e hoje ele não conseguiu jogar bem. Definitivamente o Medel é o jogador para jogar na zaga, mas a briga vai ser boa, porque o Maicon está jogando bem. E aí, quem será que vai jogar? Pro próximo jogo o Medel tá suspenso, né? Ele tomou o cartão amarelo ali. Então a gente tem a volta do Zé Gabriel e provavelmente na zaga vai ficar o Léo Pelé, o Maicon e ali no meio campo volta a ser o trio, né? Praxedes, Paulinho Paula e Zé Gabriel. Então, rapaziada, é mais ou menos essa introdução que eu faço pra vocês sobre o empate de hoje, né? Vou falar um pouquinho sobre o primeiro tempo, fiz bastante anotações, né? Ali no primeiro tempo um jogo estudadinho e tal, até os 10, 15 minutos. Após isso o Bahia caiu pra cima da gente, né? Como eu escrevi até aqui, que eu já falei pra vocês, o Maicon surpreendeu. Eu tenho uma observação também a fazer sobre o juiz.
O juiz hoje estava apitando tudo. Eu acho que foi uma recomendação da CBF, né? Como o Vasco vem sendo muito prejudicado nos últimos jogos, a CBF deve ter falado pro árbitro, cara, é o seguinte, amarra o jogo que esse jogo não pode ter erro. Então o árbitro ali fez esse estilo de apito, né? Que parava tudo, é a anotação que eu fiz. E sobre o Bahia, cara, uma coisa interessante, um raciocínio legal que eu tive em cima de um comentário que teve no final do jogo. O comentarista que eu me esqueci o nome, acho que o PC Oliveira, né? PC Oliveira? Bom, não sei, PC Vasconcelos, eu acho que é o nome dele. Ele falou o seguinte, nesse jogo acho que ficou muito claro que talvez o torcedor vascaíno vá ter mais esperança para esse final de campeonato do que o torcedor do Vasco vai ter mais esperança nesse final do campeonato do que o torcedor do Bahia. Sabe? Como eu falei pra vocês, essa centrada do Payet dá esperança pra gente. A gente vê o Marlon Gomes jogando futebol, dá esperança pra gente. A gente vê um Michael entrando, dá esperança pra gente. Foi o que eu escrevi aqui, cara. O Bahia hoje ficou muito claro, o Bahia só tem uma jogada, cara. O Bahia vem pelas pontas, tenta tocar rasteiro na área, ou tenta fazer cruzamento. É a única jogada ofensiva que o Bahia tem, cara. É impressionante. O Vasco, se tivesse ficado um pouco mais ligado nisso, talvez a gente não tivesse tomado gol, né? Gol esse que foi um conjunto de erros ali. O Serginho afrouxou a marcação, infelizmente. O Léo Pelé tentou tirar a bola da área, a bola rebateu e acabou sobrando pro jogador do Bahia e acabou fazendo o gol, né? Então é uma jogada começada assim, pelas pontas. Eles jogam muito pelas pontas e vão martelando até uma hora der certo, né? E deu, e infelizmente saiu o gol do Bahia. Acho que se o Vasco tivesse ficado atento nisso, na única jogada que o Bahia tem ofensivamente, acho que talvez o Vasco não tivesse tomado gol hoje. Mas faz parte, jogar lá na Bahia, cara, é muito difícil. É uma pressão enorme. O Vasco não ganha lá, se eu não me engano, falou agora na Fonte Nova, há 35 anos, algo assim, 30 anos que o Vasco não ganha lá na Fonte Nova. Então é sempre um jogo muito difícil. E eu dei o destaque aqui mais uma vez, né, no primeiro tempo, mas eu já falei na introdução, o Paulinho Paulo e o Maicon fizeram uma ótima partida. Eu escrevi aqui também que o Medel não dá pra jogar de volante, e realmente não dá. Mas eu não vou queimar ele, porque ele na zaga vem jogando bastante. E aí chegou o segundo tempo, né? Primeiro tempo que foi muito mais do Bahia, e o segundo tempo, acredito eu, que tenha sido muito mais do Vasco. O Vasco teve duas oportunidades muito claras ali no meu ponto de vista de fazer o 2-1, mas infelizmente não conseguiu fazer, né? A gente teve a entrada, saíram o Peck, que realmente não está jogando nada, saiu o Prachetti, que não jogou nada hoje, e saiu o Serginho. Entraram o Sebastião Ferreira, o Marlon Gomes e o Payet. E aos 16 minutos saiu o gol do Vasco, né? Numa linda jogada ali individual do Marlon Gomes, me impressionou. Acho que o Marlon Gomes, ele lembrou um pouco o jogo contra o Botafogo, que pra mim foi o melhor jogo do Marlon Gomes com a camisa do Vasco nesse ano. Ele fez uma ótima jogada ali individual, e é isso, cara. Nesses momentos difíceis tem que aparecer uma estrela, tem que aparecer alguém pra fazer uma jogada extraordinária. E o Marlon Gomes fez, e o Gilberto, nosso ex-lateral, né? Jogou com a gente, se eu não me engano, em 2017, acabou fazendo um pênalti ali, que o nosso artilheiro Veguete conseguiu fazer. E o Veguete, que já tem 3 gols nessa temporada, né? Num tempo muito atrás, cara, eu criticava, pô, cara, jogador só faz gol de pênalti, como assim não? Mas hoje eu tiro o chapéu pro jogador que só faz gol de pênalti. A gente que tinha o Pedro Raul, que perdia todas as oportunidades que tinha, a gente ter o Veguete, cara, cravando de pênalti, excelente. Então o Vasco empatou nesse momento, 1-1. E o Vasco ali, depois o Medel tomou cartão amarelo, né, que infelizmente ficou suspenso, e o Vasco conseguiu fazer ótimo jogo no segundo tempo, cara. O Bahia tentava chegar, o Vasco defendendo muito bem, e a saída de bola de contra-ataque ali com o Marlon Gomes, com o Paulinho Paula e o Payet estavam de ótima qualidade. Agora falando um pouquinho do Payet, cara, não acho que ele tenha feito uma partida extraordinária, cara, mas você vê que tem um diferencial nele, sabe? A bola vem de primeira, ele consegue dar um passe bom, ele consegue ter cabeça erguida, igual o passe que ele deu pro Jair, que infelizmente o Jair perdeu um gol claro, cara. O Jair perdeu um gol claro nessa hora, quase quebrei tudo na sala, provavelmente vocês também, né? Quase quebrei tudo na sala, mas ali são jogadas, cara, de quem tem qualidade, sabe? Se fosse qualquer outro jogador, no passe que ele deu pro Jair, teria chutado a bola. Não, mas ele viu que o seu amigo, seu companheiro, estava numa posição melhor. Então o Payet deu o passe ali, cara. Eu acho que ele teve altos e baixos, eu acho que o momento baixo dele foi no contra-ataque, né? Que era para ele ter soltado a bola no Marlon Gomes que estava entrando sozinho em cima, e o Payet ele ficou indeciso, ele não soube o que fazer, e infelizmente a gente perdeu uma grande chance que poderia ter sido 2-1. Então o Vasco teve 2 grandes chances nesse segundo tempo, né? Aliás, 3, que teve o pênalti, teve essa jogada aí do Payet que deu o passe pro Jair, que o Jair perdeu, e teve o contra-ataque que o Payet não soube o que fazer com a bola, né? Ali naquele momento eu fiquei muito revoltado e falei, cara, realmente hoje não é o dia da gente vencer. Hoje é o dia do empate. Só vou ver as anotações que eu fiz aqui. Mais uma vez, Paulinho Paulo, eu falei que estava distribuindo caneta. Impressionante, Paulinho Paulo, muita técnica. Deu 2 canetas no jogo de hoje. Caneta eu sei, galera. Caneta não resolve jogo, mas mostra muita técnica do jogador. E a técnica do Paulinho Paulo é muito apurada. Então eu acho que são mais ou menos essas as anotações que eu fiz. Como eu falei pra vocês, cara, o jogo acabou, a poeira vai abaixando. Apesar de tudo, eu achei que o empate
A gente poderia ter ganhado, né, mais uma vez. Mas eu acho que o empate foi de bom tamanho. Acho que no primeiro tempo o Bahia não teve grandes oportunidades igual o Vasco no segundo, mas foi melhor que o Vasco. E no segundo tempo o Vasco conseguiu ser um time competitivo. Foi um time que mais uma vez deu esperança para o nosso futuro. Lembrando que agora vamos ter jogos extremamente decisivos pela frente, né? O Bahia também foi. Eu tinha feito até uma analogia que a gente agora está num corredor polonês, né? A gente está num corredor polonês. O Vasco esse que enfrentou o Bahia, que é um adversário direto. O Fluminense vai ser o próximo adversário, que não é um adversário direto, mas é um jogo extremamente importante também. E aí vem a sequência. Tirando o Fluminense, a gente enfrentou o Bahia. Vamos enfrentar depois o Coritiba, vamos enfrentar o América Mineiro e vamos enfrentar o Santos. Então eu acho que esses jogos vão ser extremamente decisivos para dizer se o Vasco continua na Série A ou vai para a segunda divisão. Então, rapaziada, mais ou menos esse vídeo que eu trago para vocês. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Até esqueci de falar, caso você não seja inscrito no canal, se inscreva. Minha frase padrão: Vascaíno ajuda Vascaíno. Você ajudou um Vascaíno hoje? Não? Então esse é o momento. Conto com a sua inscrição, conto com o seu like, conto com o seu comentário. Antes de terminar, me esqueci de falar, cara, o Puma Rodrigues, cara. Hoje o Puma Rodrigues, ele entrou ali mais ou menos 20 minutos do segundo tempo e não comprometeu, cara. Não comprometeu. Será que o Ramon Dias vai conseguir recuperar mais um jogador? Seria extremamente interessante, porque o Robson Bambu, aos trancos e barrancos, né, ele não sabe atacar, ele tá jogando ali mais para defender, e o Puma a gente tem a esperança que sabe atacar e sabe defender. O que você pode me dizer sobre Puma? Escreva aí nos comentários. E, rapaziada, é mais ou menos isso. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Tamo junto, forte abraço e amanhã tem mais vídeo aqui no canal Complexo Vascaíno. Valeu, rapaziada, é nóis. Abraço, tamo junto. Um ótimo domingo, uma ótima segunda-feira e é nóis. Valeu!